o pessimismo está imperando aqui. Então, teremos boas oportunidades. Então, acho que a taxa de juros deva fechar aí abaixo dos 2 dígitos, né? Isso é muito bom para todos os setores da Bolsa, mas principalmente, o que eu espero para 2024, tá? Eu queria ver se vocês concordam um pouco comigo. Continuar os seus aportes, mas num volume menor, e ficar torcendo aí para essa oportunidade aparecer. Entre 5 e 7 anos, mais ou menos, é quando o seu dividendo médio mensal recebido, em determinado momento, ela vira uma avalanche em que você não vai precisar nem mais tirar do seu bolso para que esse grande bolo cresça ao longo do tempo. Então, uma empresa que está com o balancinho aí arrumado e tal, para quem está começando e precisa fazer um aporte, eu acho que pode até ser uma opção. Está abaixo de preço-teto projetivo médio e abaixo de preço-teto projetivo, né? Então, acho que são 2 boas aí para vocês investigarem, para vocês estudarem um pouquinho. Né, para mais um ano que vai começar agora. Hoje é dia 11 de janeiro, né, e muita coisa já está acontecendo. Primeiro pregão AGF do ano, e o pessoal está bastante otimista. A gente tá, nós somos eternos otimistas, né? Geo e Brunão, assim, a gente postou até um Reels do Barça aí no nosso último evento presencial com os nossos alunos do MBA, em que ele diz um pouquinho sobre isso, né? Se você não for um otimista, primeiro que você não empreende, segundo que você, muito menos empreender no Brasil, né? Investir quem der, então. Então, você precisa ser um otimista, mesmo que um cauteloso otimista, né? Sempre. E sempre que a gente está otimista com o mercado, né? A gente não digo assim, a narrativa que impera é o de otimismo, a gente fica com um pouquinho de pé atrás, eu particularmente, que é o que eu queria falar um pouquinho. Acho que é importante a gente fazer, né, como você disse, um panorama aí do ano passado, né? Vou além até. Eu acho que 2023 foi um ano que foi muito contaminado pelo clima de 2022, né? A gente virou o ano já uma mentalidade extremamente pessimista, né? Óbvio, 2022 eu acredito que foi o ápice da polarização, né? Então, assim, as ideias políticas elas estavam muito afloradas, né, pelo evento das eleições, e claro que, obviamente, né, principalmente quem pendia mais para o lado perdedor das eleições ficou desesperado, né? Então, eu lembro que na época eu fiz um post sobre, assim, mostrando, né, no longuíssimo prazo qual foi a direção que a Bolsa tomou, né, para cima. Obviamente não foi uma linha reta, foi uma linha cheia de altos e baixos, com bastante baixos, o que é muito bom para a gente, mas que a tendência no longo prazo é sempre de alta, né? E na época, meu Deus do céu, eu fui assim, trucidada. Pergunta então para as empresas da Venezuela, tá. Ali acendeu o alerta, eu falei, opa, cara, o pessoal achando que o Brasil vai virar Venezuela do dia para a noite, o pessimismo está imperando aqui, então teremos boas oportunidades. Então, sempre que o mercado está pessimista, a gente está otimista com os nossos aportes. Quer dizer que más e boas empresas serão todas colocadas no mesmo balaio, né? E pessoas estarão tomando decisões, muitas vezes, pessoal, acham que são racionais, mas não são, tá? Porque esse pensamento ele nunca pode ser linear. Claro que a macroeconomia, claro que a política afeta os nossos investimentos, é óbvio, a gente não é cego, a gente não é burro. Só que isso não acontece para e passo, quer dizer, isso não acontece na velocidade, na agilidade que as pessoas imaginam, né? É uma somatória de fatores que vão se acumulando ao longo do tempo, que vão reverberando em meses ou até anos seguintes, né? Não quer dizer que que a economia vá se deteriorar, enfim, ou que algo catastrófico vai acontecer logo, né? Então, a gente sempre olha com muito ceticismo, assim, quando as pessoas estão extremamente otimistas, né? Quando acontece o outro lado, porque geralmente implica outra coisa. Opa, o pessoal começou a perceber ali ao longo de 2023 que aquela catástrofe que estava se prevendo, por enquanto, não aconteceu, então podemos voltar a analisar o que interessa. Poxa, a trajetória da taxa de juros é de queda, né? As nossas empresas estão aí numa trajetória de desalavancagem, e eu acho que muito desse otimismo ele é justificável justamente por esse consenso entre economistas
de que a taxa de juros deva fechar aí abaixo dos 2 dígitos, né? Isso é muito bom para todos os setores da Bolsa, mas principalmente para setores que estão ligados à economia doméstica, né? Setores que estão aí mais alavancados, enfim. Então, eu acho que essa euforia, ela é justificada, mas no meio do caminho podem e inevitavelmente sempre aparecem oportunidades, pessoal. Tanto que está esse mar de otimismo todo, e o Ibovespa aí nesses 11 dias aí, primeiros 11 dias do ano, fechou aqui no acumulado em 2,56 de queda. Opa, peraí, que esse otimismo ainda não está sendo plenamente empregado, vamos dizer assim, né? Então, em resumo, o que eu espero para 2024, tá? Eu queria ver se vocês concordam um pouco comigo. Eu nunca tenho opinião própria sobre onde a Bolsa vai. Primeiro porque não me interessa, porque eu não invisto na Bolsa, né? A gente investe em projetos de boas empresas. E projetos de boas empresas, a gente não escolhe por causa da política, mas apesar dela. Empresas que sobreviveram em ciclos muito mais conturbados e perigosos do que o que a gente está vivendo hoje. Sem querer, obviamente, menosprezar a situação fiscal que a gente está vivendo hoje, mas estou falando aqui de períodos longos, troca de moeda, impeachment, ciclos de hiperinflação, né? Então, assim, as empresas que geralmente a gente investe e gosta são empresas que também são meio que negócios tão resilientes que são a prova de idiotas, né? Que quando você está investindo no longo prazo, inevitavelmente vai ter um idiota ali uma vez ou outra, que vai ser um CEO, que vai ser um presidente de conselho de administração, e esse negócio tem que ser tão bom que esse idiota não consiga levar a empresa à falência, né? Então, a gente olha para projetos, pessoal, tá? E segundo, da mesma maneira que eu disse, narrativa de otimismo, opa, ou é hora de fazer caixa, ou é hora de você continuar os seus aportes, mas num volume menor, e ficar torcendo aí para essa oportunidade aparecer. Hoje, acho que seria legal a gente responder essa pergunta aqui do Dé Soares. Eu achei bem interessante, que eu não estou conseguindo colocar aqui, que eu acho que eu não estou logada. Aí, valeu, Paulinho, obrigada. O Dé Soares está perguntando o seguinte, uma dúvida, se eu preciso reinvestir os meus dividendos, como posso usá-los para viver deles? Abraços de Kansas City. Muito obrigada aí pela audiência, Dé. É uma excelente pergunta, porque é o seguinte, a ideia é que você construa um patrimônio que lá na frente te gere uma renda passiva que possa contribuir, obviamente, para que você tenha uma vida mais tranquila, para que não viva só dos recursos da Previdência, ou que você tenha que trabalhar desesperadamente para complementar a sua renda, tá? O que acontece no meio do processo, que é muito importante a gente compreender, é que a estratégia, ela funciona porque ela funciona à base da matemática, tá? O que é a matemática? São os famosos juros compostos. O início, ele é muito difícil de você, é meio que uma fé que tem que ser inabalável, porque você não consegue ver o efeito desse juro composto nos primeiros anos. Existe um período que a gente chama no mercado de zona de arrebentação, em que você vai começar, no primeiro ano recebe centavos, depois no segundo ano você começa a receber dividendos a casa de dezenas, depois no terceiro ano centena, enfim, até que você chega a um determinado momento, né, entre 5, 7 anos ali em que você está neste processo, tá? Muitas vezes até antes, dependendo do momento de mercado que você entra, tá? Mas, geralmente, vamos ser bem conservador aqui, né? Que a gente está falando de longo prazo e 5 anos não é nada no longo prazo. Entre 5 e 7 anos, mais ou menos, é quando o seu dividendo médio mensal recebido começa a ficar equivalente ao valor do aporte que você tira do seu bolso e coloca para fazer os seus investimentos, tá? Qual que é a magia aqui? Você poderia simplesmente parar de aportar do seu bolso e usar este mesmo fluxo dos dividendos para engordar a sua carteira, o que eu particularmente não recomendo, porque não é garantia de que esses dividendos vão cair todos os meses, né? A gente sabe que as empresas que a gente investe têm uma periodicidade, mas é normal que esses pagamentos se concentrem em meses mais específicos, como abril, maio, agosto, setembro e novembro e dezembro, tá? Sempre nos finais ali dos trimestres. Então, o que acontece? Quando a gente é picado por esse bichinho do dividendo, né, dos investimentos, em especial o bichinho do dividendo, você começa a ver a potência que é o juro composto. E aí, a sua vontade de usufruir dos dividendos, ela vai sendo postergada, tá? Porque você vê que quanto mais tempo você deixa essa bola de neve se criar,
em determinado momento ela vira uma avalanche em que você não vai precisar nem mais tirar do seu bolso para que esse grande bolo cresça ao longo do tempo. Então, quanto mais tempo você deixa esse processo mecanizado, enfim, e deixando o juro composto agir, maior vai ser a sua chance de sucesso lá no longo prazo, onde aí sim você vai poder decidir sacar esses, quer dizer, olha, não quero mais aumentar o patrimônio, enfim, aumentar a bola de neve. E aí você começa, obviamente, a usufruir desses dividendos, tá? E, enfim, você pode usufruir desse dividendo, vai acumulando ele na renda fixa, ao invés de você colocá-lo no ambiente de renda variável de novo, porque na idade um pouco mais avançada a gente sabe que os gastos, né, e as emergências, elas tendem a ser muito mais constantes do que quando a gente é um pouquinho mais jovem. Então, conheço várias pessoas que fizeram isso, assim, passaram a vida engordando a carteira previdenciária, chegaram num determinado momento, ao invés de reinvestir esses dividendos na sua própria carteira previdenciária, elas tiravam e colocavam ali numa renda fixa para manter ali uma reserva de emergência ou até uma reserva de oportunidade ali como um fundo, vamos dizer assim, em que ela ia retirando esses recursos para sobreviver, tá bom? Então, a ideia é essa. Mas, se no futuro esse bichinho te picar e você ficar com dó de gastar os seus dividendos, eu vou te entender, que é o caso do Barsi, inclusive, que trabalha até hoje, trabalha porque gosta, né? Obviamente não porque precisa. E esse efeito, ele é um vício do bem. E eu falo isso para vocês porque, assim, quem conhece de vício sabe como é que é, né? É difícil de você se desvencilhar. E quando você é picado por um vício do bem, é alentador, né? E você vai começar a virar o chato do churrasco que vai ficar falando do Barsi, desse pessoal da GF, olha, pensa no seu futuro, né? Geralmente é assim, eu sou a chata do churrasco, não sei se vocês também já chegaram nesse nível. E primeiros pregões do mês, primeiros pregões do primeiro mês do ano aqui, já começaram em queda, né? Será que a gente vai ver alguma coisa boa aí até o final de janeiro, até o carnaval? Eu lembro que, não quero ser aqui a gorenta, tá? Mas uma vez que eu viajei no carnaval, que foi em 2020, aconteceu a pandemia. Esse ano eu vou viajar de novo. Eu não passei no Brasil. Então, estou supersticiosa, estou achando que vem oportunidade por aí. E sabe que você tocou no assunto da CEMIG, né? É uma empresa que está negociando muito próximo a uma vez o valor patrimonial, uma empresa que está com o balancinho aí arrumado e tal, paga com uma frequência boa, está abaixo do preço-teto médio e preço-teto projetivo. É barganha? Não acho que é barganha, tá? Até porque tem o peso da federalização que pode virar assunto de novo. De novo, pessoal, é boato, não é um fato ainda, né? Para quem está começando e precisa fazer um aporte, eu acho que pode até ser uma opção. Como primeiro aporte, não sei porque é uma estatal, enfim, pode dar alguma insegurança. O Brunão falou de BB Seguridade, por mais que me doa falar isso, e quem tem um pouquinho mais de tempo de mercado, fica, como o Fabião diz, né, apegado à memória de mercado. Para quem está chegando agora, não existe memória de mercado, existe só o seu preço médio, né? Então, assim, tente não se apegar a isso, mas quando a gente olha para a BB Seguridade, também está abaixo do preço-teto projetivo médio e abaixo do preço-teto projetivo, né? Então, acho que são duas boas aí para vocês investigarem, para vocês estudarem um pouquinho. BB Seguridade é uma que é certeza, né? Vai ratificar o seu anúncio que fez no final do ano passado, que é de aproximadamente 1,20 por ação. Costuma anunciar oficialmente em fevereiro, pagar ali no finalzinho de fevereiro e início de março, tá? 1,20 por ação não é algo desprezível mesmo neste preço. É uma grande barganha? Não acho que é uma grande barganha, tá? Mas está abaixo do preço teto, é uma empresa que está elegível para ser uma das aportáveis, tá? Inclusive, tenho acompanhado aí nos últimos dias o Radar, o canal Radar aqui do AGF+, e eu vi bastante gente fazendo aporte em BB Seguridade, tá? Vi algumas pessoas comentando também que pode ser que façam um aporte depois que ficar ex, enfim. Eu, particularmente, não sou muito fã dessa estratégia de comprar quando fica ex, porque geralmente o papel fica ex, acaba voltando para o papel, para o preço antigo de novo, e aí, pô, se você tivesse comprado antes, você teria dividendo recebido no seu bolso, enfim, teria dado na mesma e teria mais um fluxo de renda aí caindo no bolso, né? Então, enfim, eu acho que essas são duas boas opções. Oi, Bruno, pode falar. Quanto mais o tempo passa, mais eu me conformo que a qualidade da empresa é algo essencial, pessoal, porque assim, é o que vai definir também a sua confiança
em aportar nessa empresa durante os momentos, assim, que o tornado estiver passando, meu amigo. Aí você entra no site de RI, dando o exemplo da Klabin, você vê alqueires e alqueires de floresta, você fala, meu amigo, não tem como isso aqui dar errado, né? E aí você recobra, volta à terra e fala, bom, vamos lá, vamos passar por mais esse período difícil, né? Então, qualidade é um negócio muito importante, porque, e geralmente é uma coisa que nós analistas não conseguimos medir, né, Brunão? Porque o que caracteriza uma boa empresa é a capacidade dela surpreender o mercado, de trazer boas novas, bons investimentos que não estavam no radar e que vão mudar completamente a perspectiva de quanto essa empresa vale. Essas coisas intangíveis, o analista não consegue colocar na planilha, né? E é onde essas empresas boas, enfim, dão essas porradas ao longo do tempo, né? Então, de fato, o valor agregado ali, né? Qualidade dos ativos, da gestão, do negócio mesmo, é um negócio extremamente transparência, né? Transparência também, é verdade. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal, ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valor.